Um filme de terror pode terminar exatamente da forma como a gente queria e às vezes também pode surpreender ao tomar uma decisão mais corajosa que segue um caminho mais inusitado e até pessimista. Em alguns casos, o final pode até ser completamente refeito por inúmeros motivos, mudanças de última hora do roteiro, corte de orçamento e uma resposta morna em uma exibição teste. No vídeo de hoje, separei alguns filmes que têm finais alternativos bem diferentes do que a gente lembra de ter assistido no cinema ou na TV. Será que eram desfechos melhores? Bora conferir e comentar cada um deles. E vale um aviso importante. Esse vídeo tem spoilers sobre os finais originais de cada filme que eu vou citar, já que esse é o tema do vídeo. Mas fica tranquilo e tranquila que dá tempo de você pausar ou pular o vídeo, porque primeiro eu vou citar que filme que é, dar ali uma pequena contextualizada e só depois comentar os finais alternativos, fechado? Aí dá tempo tranquilo de você pausar antes de pegar algum spoiler. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao meu canal Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído nas terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados, e nas quintas eu sempre publico um short também. Bora então listar alguns finais alternativos de filmes de terror que poderiam ter mudado o rumo do que veio depois ou não, porque às vezes nem teria feito tanta diferença assim caso uma continuação tenha acontecido depois. Se vocês curtirem a lista, mais pra frente eu faço um volume 2, assim como de outras listas temáticas que eu já soltei por aqui, de títulos confusos, sequências que não eram sequências e por aí vai. Pra começar nossa lista de finais alternativos, vamos lá pra 1999 com a sequência do clássico Carrie a Estranha, no caso, A Maldição de Carrie, dirigido pela cineasta Cat Shea e com roteiro de Rafael Murrow, baseado nos personagens criados por Stephen King. A Maldição de Carrie veio na leva ali dos clássicos que estavam sendo resgatados com o terror em alta na era pós-pânico, ali no final dos anos 90. Foi nessa época também que a gente teve A Noiva de Chuck e os remakes de A Casa Amaldiçoada, Casa da Colina e Psicose. What if you had the power to move objects with your mind? And what if everyone around you gave you a reason? Come on, this girl's just a skank. To use it. Dude, it's her doing it! The Rage. Carrie 2, rated R. Na história de A Maldição de Carrie, temos uma jovem chamada Rachel, que mora com uma família adotiva, sem nunca se sentir totalmente pertencente a esse lugar, já que sua mãe biológica vive internada em uma clínica psiquiátrica desde que a Rachel era muito pequena. A junção de diversos momentos trágicos e estressantes acabam fazendo com que a Rachel não consiga mais controlar tão bem um poder que ela esconde de todos e que está diretamente ligado com seu misterioso passado. Ela, na verdade, é a irmã da Carrie White e também tem os poderes da telecinese. A Maldição de Carrie também compartilha de um final trágico para a protagonista, que como sua irmã, também acaba morrendo, mas volta para um último susto bem mórbido antes dos créditos finais. Na cena que fecha o longa, a gente vê o namorado da Rachel estudando tarde da noite em seu dormitório no campus da universidade. Logo, ele recebe uma visita sobrenatural de sua falecida namorada, que entra pela janela para um beijo de despedida. Após o beijo, a Rachel se afasta e em segundos vira uma sombra que se estilhaça no ar. Por experiência própria, porque eu vi esse filme no cinema, essa cena fez todo mundo pular da cadeira na sessão que eu tava. É uma cena muito boa mesmo, que pra mim faz jus ao jumpscare do primeiro Carrie, quando a mão da Carrie saía do túmulo pra agarrar o braço da sobrevivente. Susto esse do clássico que também pegou muita gente desprevenida, como foi o caso dos meus pais, que foram ver o filme no cinema quando ainda namoravam, lá nos anos 70, olha só. Mas enfim, não era com a sombra em estilhaços que A Maldição de Carrie terminava originalmente. Algo bem diferente acontecia após o beijo sobrenatural no dormitório. A Rachel abria a boca para revelar uma enorme serpente que saltava na direção de seu namorado, se enrolando no braço dele e entrando em sua boca, na tentativa de fazê-lo sufocar. O desfecho, como você pode ver aí, chegou a ser filmado e finalizado com os efeitos especiais necessários. Mas para a diretora, não parecia fazer muito sentido com o filme montado, ainda que, segundo ela, fosse um momento bem inesperado
elaborado e muito bem realizado ali com os efeitos visuais. Com isso, o final foi reimaginado para ter mais significado, com a sombra da lembrança da Rachel se despedaçando na frente de seu namorado, já que essa imagem que ele via dela não existia mais. Eu gosto tanto desse filme, e apesar de achar o efeito da cobra bem legal, o final com os estilhaços conversa mais com tudo que tinha sido apresentado pela história até aquele momento. É uma cena muito bonita entre os dois personagens, que termina ali com um tom mais melancólico. E esse final alternativo não ficou restrito somente aos extras do DVD do filme. Um trechinho curto dele foi utilizado na montagem de um comercial de TV, onde podemos ver alguns frames da cena do Jesse, personagem do Jason London, sem os efeitos especiais da cobra, dando a impressão que ele tomava um susto quando a Rachel agarra o pé de uma pessoa, na junção de duas cenas distintas do filme. Bora ver esse trecho do comercial de TV e cuidado para não piscar e perder, porque a cena é bem rápida mesmo, mas conhecendo o final alternativo fica fácil de identificar. The Rage, Carrie 2, Rated R, starts Friday. Inclusive vim até a caráter gravar hoje com essa camiseta que eu recebi do Clube Box, que é parceiro aqui do canal. Lindona essa arte, né? Mais uma camiseta aí assinada pelo Felipe Anjo, que já fez vários trabalhos pro Clube Box. Inclusive, Felipe, valeu por acompanhar aqui o canal, que eu já vi vários comentários que você deixou por aqui. Sou fã do seu trabalho. Antes da gente pular pros anos 2000, tem mais um filme dos anos 90 que tinha um desfecho diferente e que não foi completamente descartado, já que foi utilizado para divulgar sua continuação que viria no ano seguinte. Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997, que tinha roteiro do Kevin Williamson, em uma adaptação do livro da autora Louise Duncan, sobre 4 adolescentes que tentam esconder um segredo terrível. Wait is over. What are you waiting for, huh? I know what you did last summer. What are you waiting for? Após a Final Girl Julie e o seu namorado Ray conseguirem vencer o Ben Willis lá no final do filme, o assassino do gancho, né, que tem um embate final ali com os dois personagens bem intenso, o corpo dele desaparece, deixando incerto se ele sobreviveu ou não. Um ano depois, a gente vê a Julie lá no vestiário da universidade, recebendo um estranho envelope que parece ser mais um recado do assassino do gancho. Quando ela abre, era só o convite para uma festa. Mas em seguida, ela nota um estranho recado escrito em uma das portas de vidro do vestiário. Os dizeres "eu ainda sei", para logo depois o assassino pular em sua direção, quebrando a porta de vidro, para assim assustar o público mais uma vez antes de subirem os créditos finais. No final original, a Julie não tá no vestiário e muito menos tá só de toalha. Ela tá na universidade, mexendo no computador e recebe a carta de sua amiga, aquela mesma amiga que aparece lá no começo do filme e dá uma carona pra ela até a sua cidade natal, lembra? Assim como no final que ficou no cinema, o envelope era só o convite pra uma festa mesmo, o que deixa a Julie ali aliviada por um instante. O diferente fica por conta da ameaça final, já que a Julie recebe um e-mail de alguém dizendo que sabe o que ela fez no verão passado. Bem menos impactante do que a gente viu no cinema, né? Aquele pulo do Ben Willis no vestiário deve ter feito muita gente gritar, com certeza. Mas ainda assim, a cena do e-mail acabou sendo muito bem aproveitada para entregar o primeiro teaser dessa sequência, que ainda nem tinha começado as filmagens, mas seria lançado logo no ano seguinte, em 1998. Como a cena não envolvia nenhuma morte ou alteração drástica nos eventos que pudesse gerar algum problema na continuidade, era uma cena perfeita para já deixar todo mundo ansioso para o próximo embate da Julie e do assassino do gancho. One student is returning for her sophomore year. Got a letter. What is it? A new chance to start again. Just another frat party. Knock yourself out. Thanks. And an old secret that just won't die. Oh my God. Agora, deixando os anos 90 para trás, separei 2 filmes dos anos 2000 que também tinham finais alternativos. Começando logo por 2000 com o primeiro Premonição do diretor James Wong, onde um grupo de pessoas tentava fugir da morte após escaparem de um terrível acidente de avião
graças à premonição do jovem Alex, interpretado pelo Devon Sawa. Lá no final do primeiro filme, o Alex sobrevive ao mudar o rumo da morte da Claire. Um tempo se passa e os 3 sobreviventes, o Alex, a Claire e o Carter, fazem uma viagem para Paris. Nesse desfecho do cinema, eles logo descobrem que na verdade não conseguiram se livrar da morte, e a morte volta para um último susto, quando o personagem Carter está prestes a ser ali atropelado por uma espécie de letreiro gigante. I told you were next. And it just skipped me. So who's next? O final original do filme era completamente diferente disso, não só na parte dos acontecimentos e sobreviventes, mas também na ambientação. Tinha um tom bem mais melancólico e sentimental do que a sequência de ação em Paris. Originalmente, o Alex morria ao tentar salvar a Claire naquela sequência envolvendo o carro e os fios. A Claire não só sobreviveria, como teria um filho do Alex, uma subtrama que também envolvia outras cenas deletadas durante o filme. Mas enfim, a Claire teve um filho do Alex e o longa terminava com aquela sensação de que o Alex estava bem e olhando por seu filho de onde quer que ele estivesse. Fechando um longa com um tom bem mais sentimental. Tem uma cena da Claire no quarto sentindo uma leve brisa que vem da janela e que ela sente como se fosse o Alex. E depois também tem uma cena no cemitério da Claire e do Carter visitando o túmulo dele. We beat it. We won. All that we've won, Carter, is a chance at a full life. Chance that I'm not going to waste. O problema é que algo desagradou o público nas exibições teste que o filme teve, porque as pessoas começavam eufóricas, vibravam ali com os sustos, mas ficavam decepcionadas com a morte do protagonista no terceiro ato e não se conectaram completamente com o desfecho, que tinha um tom bem diferente e ainda deixava vivo um dos personagens mais odiados, o Carter, vivido pelo ator Kerr Smith. Com isso, a subtrama da gravidez foi totalmente removida e o final também refilmado, com Alex agora sobrevivendo à explosão no carro e os 3 jovens indo para Paris um ano depois, e assim encerrando o filme com mais uma morte surpreendente. Sem dúvidas é um final bem melhor, entregando mais adrenalina e mais ação, e claro, uma morte bônus ali no último segundo. I'll see you soon. E a gente fecha a nossa lista lá em 2006, com o lançamento da sequência O Grito 2 com a Sarah Michelle Gellar. Novamente dirigido por Takashi Shimizu, essa parte 2 teve inúmeras cenas cortadas e subtramas subtraídas da versão do cinema. Uma das cenas mais curiosas que foram eliminadas era justamente uma cena adicional que encerraria o filme com um momento extremamente perturbador, como se fosse uma espécie de epílogo. Mas antes desse epílogo, uma mudança significativa na cena final era que, ao contrário do final do cinema em que a Kayako desaparece da escada e a Allison é puxada para dentro de seu moletom enquanto conversava com Jake, no final alternativo a Kayako termina de descer as escadas, fica de pé e caminha até eles, com a cena finalizando quando ela chega bem perto. E aí entraria o epílogo novo antes dos créditos finais. A mãe da Aubrey receberia uma caixa com seus itens pessoais e ao mexer na caixa, ela se depara com o diário da Kayako. Quando ela mexe no diário, acaba encontrando fios de cabelo no meio das páginas, e ao jogar o diário no chão, ela sente um mal-estar muito forte, para em seguida vomitar a cabeça da Kayako que sai rolando pelo chão. É uma cena bem estranha e desconfortável, já que enquanto tudo acontece, a gente vê a mandíbula da personagem rasgar a pele do rosto para que a cabeça consiga sair. Acha que essa cena deveria ter ficado no corte final do filme? Acaba sendo uma rima visual com o rosto desfigurado da Yoko, lá do primeiro grito, que também aparece com a mandíbula quebrada e a língua pendurada na boca. No geral, eu acho esse epílogo bem criativo, porque ia encerrar a história de uma maneira que ninguém estava esperando. Mas, ao mesmo tempo, é uma cena que eu acho que poderia dividir o público entre alguns acharem bem perturbador e outros só engraçado mesmo. O que você acha? Ficou perturbador ou beirou ali o cômico?
Mas e aí, já conhecia todos esses finais alternativos? Acha que algum deles merecia ter ficado no corte final dos cinemas? Me conta nos comentários e aproveita para deixar um like nesse vídeo se curtiu o conteúdo e se quer mais listas como essa. Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreve para receber os próximos conteúdos e a gente se vê na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!